Olá, eu gostaria de te dar as boas-vindas, me apresentar e te fazer um convite imperdível. Meu nome é Jéssica Morim, eu sou professora de produção de conteúdo digital e também produzo conteúdo digital desde 2015 aqui nas internets. E toda quarta-feira tem aula neste canal no YouTube às 21 horas. Eu gravei esse vídeo hoje porque a aula vai ser gravada, não vai ser ao vivo, e hoje nós vamos falar sobre Clubhouse. Vamos falar sobre produzir conteúdo para essa nova rede social que é a febre do momento. Mas antes de eu começar a falar, eu gostaria de fazer um convite muito especial. Me ajuda com esse canal? Curte, se inscreva, compartilhe esse vídeo se ele fizer sentido para você, porque assim o YouTube entende que ele é relevante e eu consigo alcançar mais pessoas, porque o sonho de toda professora é ter um monte de aluno. Então você me ajuda? Então bora lá? Vamos falar de Clubhouse. O que é o Clubhouse? Certamente, se você não acabou de chegar de Marte, você já deve ter ouvido um burburinho nas redes sociais. Pelo menos nas últimas semanas aí o Clubhouse tem sido muito comentado. Apesar da rede social já estar aí online desde março de 2020, foi a partir de setembro que ela começou a cair mais na boca do povo, digamos assim, né? Como diria Machado de Assis, corria a boca pequena. E qual que é a do Clubhouse? Clubhouse é uma rede social que ela privilegia a comunicação em áudios, não tem imagens. É isso aí, se você ainda não teve a oportunidade de entrar, saiba que lá é como se fosse uma rádio ou um podcast infinito, infinitas salas, infinitos assuntos. A premissa da rede social é bem bacana, porém ela tem alguns limites, porque ela ainda está na fase beta, ela está sendo testada, então nada que está lá acredito que seja definitivo. Então vamos lá, a ideia com esse vídeo é que eu passe para você as minhas primeiras impressões e dê algumas dicas de como você pode começar agora a produzir conteúdo se você já está na rede. Vamos começar com a parte ruim da rede. Ela não é totalmente acessível. O que acontece? Você só pode entrar na rede hoje, né, na data que eu estou fazendo esse vídeo, que é dia 15 de fevereiro, que eu já estou deixando pronto para vocês, 15 de fevereiro de 2021. Você só pode entrar no Clubhouse por meio de um convite e também se você tiver iPhone. Não adianta você ter um convite e você não ter um iPhone. Essa foi uma estratégia que a rede social conseguiu para criar uma escassez muito forte, né? Esse é um gatilho. Aqui nesse canal tem uma aula só de gatilhos mentais. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada nessa aula que se chama os incríveis gatilhos mentais, algo do tipo, enfim. Mas eu tô falando de um gatilho muito forte que se chama gatilho da escassez. O que é isso? É você fazer uma oferta, só que essa oferta ela é muito reduzida. Então, as pessoas ficam loucas para entrar nessa rede porque vê que é limitado e que nem todo mundo pode. Vamos lá. Quem tá no Clubhouse hoje? Pessoas que têm iPhone, pessoas que têm convite. Os grandes players do mercado e famosos foram os primeiros que começaram a movimentar as salas como moderadores e speakers e eles estão lá chamando o pessoal para ir. Vamos lá, as minhas impressões iniciais. Eu entrei tem mais ou menos uma semana e meia por meio de um convite, né, de um grupo de uma influenciadora que eu sigo, e eu achei a parte mais bacana foi eu consigo ter acesso a muitas pessoas, a muitos bons conteúdos, só ouvindo por meio de um celular. Eu fico na sala o tempo que eu quiser, eu seleciono o assunto que eu quero ouvir. Então eu tenho uma gama de assuntos, eu acho que ainda tem poucos, porque tem pouca gente acessando ainda, mas eu tenho assuntos dentro dos temas, dos tópicos que eu escolhi. Eu tenho várias salas ali para eu escolher qual que eu vou entrar e ouvir. É possível também que você entre como moderador ou como speaker. Então você pode entrar como ouvinte, apenas só para ouvir o que os moderadores e os speakers estão falando. Se em algum momento eles liberarem para perguntas, você pode ali ter um botão para você levantar a mão e fazer perguntas. Ou então, se você produz conteúdo, o ideal é que você seja speaker ou moderador. Eu indico que você seja, inclusive, speaker. Por quê? Porque o moderador, a função dele é justamente chamar os speakers e ficar
ali coordenando as entradas, as saídas, quem vai perguntar, quem não vai. É claro que o moderador também fala, mas essa, na minha opinião, não é a principal tarefa dele. Hoje tem muitos moderadores que estão falando, mas eu acredito que é legal um moderador ali para ajudar e alguns speakers que vão conduzindo a conversa. Tem algumas salas que tem bastante gente que fala que é mais democrático, tem algumas salas que tem 2 ou 3 speakers que dominam ali o diálogo e só respondem algumas perguntas. Gente, é uma rede social que é feita por pessoas, então tem gente de todo tipo. Está ocorrendo agora algumas salas tentando ter algumas medidas para poder melhorar a comunicação ali dentro. Hoje eu, inclusive, participei de uma, dizendo a respeito do moderador, do speaker, quantas pessoas vão falar, quantas não vão. Tem muita gente ali que tá ali para mostrar, para fazer suas palestras, para mostrar os seus conhecimentos. É claro que sim, tem aquela guerrinha de egos. É claro que sim, tem gente que não quer falar, que só quer ouvir. Então, qual é uma rede social para pessoas? Tem pessoas de todos os tipos. Mas se esse é o ponto desse vídeo de hoje, né? Dessa super aula. Se você é produtor de conteúdo, você tem que estar lá. Porque, como eu já ouvi, digo e repito, quem chega na frente bebe água limpa e senta na sombra. Isso significa que tem pouca gente produzindo. Hoje tem mais gente ouvindo. Então, se você chegar com conteúdo bacana, montar suas salas e chamar seus seguidores e seus ouvintes, certamente você terá chance ali de conseguir resultados com o seu conteúdo, independentemente de qual seja esse resultado que você quer. Então, se você produz conteúdo, se você tem condições de, neste momento, ter um convite ou ter o iPhone, é interessante que você esteja lá. Porque às vezes você pode produzir conteúdo, mas você deve estar pensando assim, eu não gosto, mais uma rede social, mais uma coisa para administrar, eu não gosto de ouvir nem podcast, nem de ouvir áudio de 1 minuto do meu amigo, como que eu vou ficar ouvindo? Eu recomendaria que você pelo menos tentasse, que você pelo menos experimentasse. Enquanto produtor de conteúdo, é fundamental que você passe por lá, ver o que está acontecendo e ver de que forma você pode aproveitar a rede para você. Agora, se você não é produtor, se você só gosta de consumir o conteúdo, é outra história. Eu acho que, como em todos os lugares, tem muita coisa legal que dá pra gente aproveitar. Tem muita gente que agora, nesse início fervoroso, tá ali colocando o seu tempo numa quantidade maravilhosa, a gente se gastando muito tempo ali, conversando, ensinando, explicando. Então, se você quer aprender, é um momento bacana, toda oportunidade que você conseguir entrar. E é claro que não tá legal, o assunto não tá rendendo, sai da sala ou então procura uma outra sala. Uma outra coisa que falaram hoje é que o aplicativo tá observando o seu movimento. Então, por exemplo, eu tinha 2 convites, ganhei 3 e em menos de uma semana ganhei mais 3. Por quê? Porque eu estou com uma participação ativa essa semana e além disso eu já montei uma sala como moderadora. Então, quanto mais você participa do aplicativo, mais ele te dá convites para você repassar. Só que tem um porém. Se por acaso você repassar esse convite para alguma pessoa e ela fizer alguma coisa que viole as regras do aplicativo, se ela for banida, você também vai. Então, muito cuidado para quem você passa esse convite e você também vai orientar os seus colegas a esse respeito, para eles não cometerem nenhuma infração em que possa ser banido do aplicativo. Tá? O aplicativo é bem interessante, é um momento da gente aprender a ouvir antes de falar, porque quando a gente ouve, a gente tem mais subsídios para poder falar e para poder argumentar e rebater. Então eu sou uma super defensora da escuta, é por isso que eu tô gostando muito desse aplicativo. E para quem produz conteúdo é fundamental tá lá, porque por meio dessa fala dá para você divulgar a sua ideia do mundo. O que você pode fazer? Dica de ouro. Monte uma sala com a sua temática, bole um roteirinho. Se você não sabe fazer roteiro, aqui nesse canal tem uma aula só de roteiro. Bole um roteirinho com alguns tópicos que você vai tratar, convide alguns colegas ou se você já tem alguns contatos ali, seguidores, puxem eles para a sala, criem o diálogo. O ideal é que você comece a fazer um diálogo democrático, principalmente se você está começando. Democrático no sentido de permitir que várias pessoas sejam os speakers, ou seja, as pessoas que estão falando, peça ajuda de alguém para ser o seu moderador e divulgue ali a sua ideia. O canal agora está funcionando fortemente para ser uma grande
rede social para fazer networking, para a gente se conhecer, para a gente saber o que cada um faz. A entrega está sendo muito grande e é uma forma de você crescer enquanto produtor de conteúdo. Essas foram as primeiras impressões. Eu tenho uma semana de uso, estou também aprendendo, como todo mundo, né, a usar essa plataforma. Ainda não dá para dizer o que vai acontecer, mas eu acredito que essa nova forma vai crescer. E assim que eu tiver mais novidades a respeito, mais boas práticas de produção de conteúdo, eu volto e faço uma aula só sobre isso aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Vou pedir novamente, me ajude a compartilhar esse vídeo, curta, compartilhe se fez sentido para vocês, mostrem para os seus amigos e ativa aqui o sininho, porque toda vez que tiver aula ao vivo de quarta ou toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber em primeira mão e já pode ter esse conteúdo antes do que todo mundo. É bem legal, né? Então, se inscreva no canal se você ainda não tá aqui e me ajude a levar conhecimento, informação para mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!